bom dia, queridos, amados irmãos, irmãs, amigos. Hoje, sexto dia de semana, manhã santo, sábado do Senhor. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós teremos nossa sala de oração. Tu que participa comigo, tenha me acompanhado nesses manás, quer participar da sala de oração, manda teu contato, eu te envio o link. Talvez eu não tenha teu contato. Então, me envia teu contato, deixa aí no canal. Pastor, como é que eu vou fazer? Deixa no canal teu contato. Eu entro em contato contigo, tu vai participar da sala de oração, muito importante. Queridos, nós precisamos orar, e orar muito, 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 muito pelo Brasil. Nós precisamos realmente estar intercedendo e clamando ao Senhor pela nossa nação. Amém? Só o poder de Deus tem o poder para destronar principal, potestade e governos iníquos. Nós vamos continuar aqui em Isaías, capítulo 1, nós vamos ver hoje o versículo 14 ao 19. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma os aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Porque quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos altos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ajudai os oprimidos, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lãs branca. Se quiserem me ouvir, comereis o bem nessa terra. Queridos, um chamado de Deus ao arrependimento. Aqui nós vemos um chamado de Deus ao arrependimento. Aqui, Judá estava no cativeiro, quer dizer, não estava indo no cativeiro, né? Estava a caminho do cativeiro. Isaías ainda não tinha chegado lá, mas Deus já está falando dele lá no cativeiro. Se esse povo se arrepender e voltar para o Senhor, é isso que ele está falando, ele vai ouvir as orações. É o que está em 2 Crônicas 7,14. É a mesma palavra. Então é importante, queridos, voltarmos ao Senhor. Eu tenho falado isso constantemente. A igreja se prostituiu. Nação de Israel se prostituiu. A igreja se prostituiu. Não é que Jesus falou algo assim, olha, quando deu sobre a palavra revelada através de Pedro, que Deus entregou a Pedro. Sobre essa pedra, não sobre Pedro, sobre essa pedra, eu vou edificar minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então, por que nós vemos hoje a igreja sendo assolada? Por que a gente vê Israel assolado? Que a menina dos olhos de Deus se separou como filhos de Israel. Por causa do quê, querido? Por causa do pecado, da incontinência. É importante nós entendermos que, em momento algum, Deus exige algo de nós. Deus, ele, como vou dizer, ele nos proíbe de algo. Não, Deus não faz isso. Deus nos exorta à obediência, a voltarmos ao princípio, a voltarmos à essência.
Como está no Apocalipse, quando ele fala ali para a igreja de Éfeso, uma coisa tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Nós temos que voltar sempre, sempre ao primeiro amor. Nós não podemos acostumar com as bênçãos de Deus. Nós não podemos acostumar com a presença de Deus. Não. A presença de Deus deve ser desejada ardentemente dia após dia. É isso que nós temos que ter esse entendimento. Almejar, ser. Jesus fala assim, por que não andeis ansiosos por causa? Por que vocês estão ansiosos? Não ansiosos. Mas nós temos que ficar, não ansioso, mas desejoso da presença de Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então é isso que Deus está falando, Deus está chamando a atenção aqui de Israel e hoje da igreja, nós, como igreja. Aqui, olha, as vossas luas novas, eles deixaram de adorar o Senhor, para adorar uma deusa, me esqueço agora, da lua, ou Deus Sol, tá certo? Deus Sol, Deus, deixar de adorar o Senhor e se prostrar diante disso, que são estrelas, são astros que o Senhor colocou lá para nos abençoar e não para ser adorado, para ser glorificado. Esse era costume do povo da terra, não do povo de Deus, mas se distraíram, voltaram os costas para Deus, se adorando. Olha, as vossas luas novas, as vossas unidades, a minha alma os aborrece, já me são pesadas. Estou cansado do pecado de vocês. Estou cansado do pecado de vocês. É nojento, me enoja. Teus pecados me enojam. É isso que Deus está falando para Israel. E hoje para a igreja. Não adianta, querido. Não é o fator de eu ir no culto. Não é nada disso. Quando eu vou para a casa do salmista Davi, falou assim, me alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. De sentir alegria de estar na presença de Deus. Não ir por obrigação. Não, se eu não for, o pastor vai ver lá e vai me chamar a atenção, vai ligar para mim. Não adianta, querido. Fazer com amor, com dedicação, com interesse de coração, tudo. É isso que o Senhor está chamando a atenção. Voltarmos. Abandono de Deus, querido. Pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vocês meus olhos. Abandono. Israel abandonou a Deus. Hoje, quantos que estão e abandonou a Deus? Abandonaram a Deus. Muitos pastores abandonaram o Senhor. Fazendo a coisa para Ele, para crescimento pessoal. É perversidade. Tá certo? Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Não adianta ficar levantando mão para Deus se o meu coração não está, não adianta nada. Nós temos que ter uma transformação, tem que ter uma mudança radical dentro de nós. Muitas vezes a gente exige que a mudança seja no marido, na esposa, nos filhos, nos pais, no vizinho, no pastor, na pastora, no irmão, na irmã. Nós exigimos que as pessoas mudem, mas a gente não quer mudar. Nós não estamos dispostos a mudar. Nós temos que estar dispostos a mudar, querido, a mudar, como Paulo fala em Romanos. Não vos conforme com a situação, mas transforma pela vossa o novo pensamento cheio de graça. Quando dá em Efésios, destruindo toda altivez, levando contra, aliás, em 2 Coríntios, destruindo toda altivez, levando contra o conhecimento de Deus, chamando a mente cativo a obediência a Cristo Jesus. Tudo está na palavra, queridos, tudo. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus, aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar com
da causa viúva, vinde então, erguei-me, diz o Senhor. Cuida daqueles que tem que cuidar. Eu tenho uma vizinha aqui, que eu tenho como minha irmã. Ela não é cristã. É uma pessoa até católica. Mas o que ela pratica do bem, ajudar um, ajudar o outro. E eles sempre prosperam. Trabalham e prosperam em tudo. Mas têm o coração disponível a ajudar. Então é exatamente isso. Depois que eu me arrependo, aí o Senhor diz, olha, então vinde. Então erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Então, quando o arrependimento genuíno e verdadeiro, tá? É que o Senhor aqui sagrado. E aí ele fala, se vocês quiserem me ouvir, vão comer o bem nessa terra. Tenho que querer, querido. Eu tenho que querer. Se eu não querer, eu não vou comer o bem nessa terra. Então, o Senhor está dizendo, se vocês quiserem, não está obrigando ninguém. Quer comer o bem dessa terra? Quer o melhor dessa terra, para tua vida, para tua família? Quem quer o melhor dessa terra? Diga a glória a Deus. Então, se agrada do Senhor. Amém? Que a sexta-feira seja uma sexta-feira que Deus vai falar do teu coração em nome de Jesus.